Meu querido, se tu tá procurando motos para fazer longas viagens, especialmente em estradas de asfalto, tem interesse nos modelos da Honda ou quer saber como é que é pilotar uma moto com câmbio DCT, esse vídeo é para ti. Participamos de um grande ride da Honda com mais de 1000 km de São Paulo até Brasília e eu tô aqui para te falar como é que é o comportamento das motos da Honda pensadas para viagem durante as viagens. E aí, bora pegar a estrada? Como você já sabe, eu sou o Guilherme Augusto, editor do Moto Online e, como eu acabei de falar, esse vídeo é sobre de motos Honda feita para viajar. Qual a melhor delas? Onde cada uma delas manda bem ou deixa a desejar? A nossa experiência de pilotagem foi um ride de 1000 km organizado pela própria marca com todos os modelos da família DCT aqui no Brasil, ou seja, Africa Twin, Goldwing, NC750X e XADV. E antes de apresentar como foi rodar com cada uma delas com pontos positivos e negativos, vale lembrar o que é o câmbio DCT, uma grande aposta que a Honda vem tentando popularizar aqui no Brasil nos últimos anos. Nada mais é, meu querido, que o câmbio automatizado de dupla embreagem. A solução que a Honda encontrou para oferecer para os seus modelos de alta cilindrada mais conforto através de um câmbio automático. E sim, o câmbio automatizado tem diferenças do câmbio automático no quesito técnico, mas na prática tanto um quanto o outro livram o cara da função de ter que passar as marchas manualmente. Então o câmbio DCT tem a estrutura de um câmbio tradicional, transmissão tradicional manual, com a diferença de que ele pode fazer as trocas automaticamente. Além disso, que ele tem dupla embreagem. Ou seja, quando a marcha está engatada, as marchas ao lado estão pré-engatadas. E assim, elas entram com muito mais suavidade e menos perda de desempenho. É por isso que esse câmbio é bastante popular já nos carros super esportivos, porque ele consegue conciliar conforto com ganho de desempenho, ao invés de perda de desempenho, que é o que a gente geralmente assemelha os câmbios automáticos ou automatizados. No mundo das quatro rodas, o câmbio de dupla embreagem é muito famoso, muito popular, muito comum nos carros de alto desempenho, nos esportivos e super esportivos. Nas motos, uma exclusividade da Honda. E é isso, já falamos muito mais de câmbio DCT, ainda falaremos mais, mas resumidamente é isso. Bora saber como é que andar com moto na prática? Meu queridão, a NC750X é a moto com câmbio DCT mais acessível da Honda aqui no Brasil e venerada por muitos pela economia, conforto e, desde que recebeu o câmbio DCT, praticidade, já que recebe muitos clientes que saem das scooter, gostam do fato de ter um câmbio automático, mas querem mais desempenho. Onde eles encontram isso? Mais desempenho, câmbio automático, na NC750X. A experiência de poder rodar com ela em longas distâncias e alta velocidade foi bastante positiva e ela surpreendeu em alguns pontos, como por exemplo no desempenho do motor, que é muito suave e tem ótimo torque, uma aceleração muito forte. E não tem mais o problema do qual sofria a antiga NC700, especialmente a 700, mas também um pouco da primeira geração da 750, que é pelo fato de ser um câmbio voltado para baixas e médias rotações, ele ter corte de giro muito cedo. Então quando você ia fazer uma ultrapassagem, dava punho, né? A moto subir e ficava na mão. Tinha que subir uma marcha para conseguir fazer a ultrapassagem. Agora não acontece mais, ou em tese, já que o corte de rotação é lá perto dos 8.000 giros. Então o motor está torcudo, está bastante forte, está suave e está satisfazendo a maioria dos usos no quesito de aceleração. E sobre o top speed, velocidade oficial final, real, é 186 km por hora, no teste a gente rodou um pouco menos, uns 170, e ela foi muito bem. E outro fator que também agrada é o tradicional compartimento na frente, no lugar do tanque, onde cabe um capacete fechado. Numa viagem, sempre quebra um galho, porque tu sempre vai ter alguma tralha para colocar ali, provavelmente o próprio capacete. Além disso, claro, outro ponto positivo é o próprio fato dela ter uma versão com câmbio DCT, que como eu disse anteriormente, gera mais praticidade, especialmente para os caras que vêm das scooters, que podem ter uma moto com mais potência, sem abrir mão da comodidade de você ter um câmbio automático. E para fechar, o que também soma pontos na hora de pegar a estrada é a eletrônica, já que na NC nós temos 4 modos de pilotagem, ABS nas duas rodas, controle de tração, nível de atuação do freio motor e tudo isso é gerenciado por um painel LCD que não é colorido, que não é TFT, mas que eu gosto bastante, porque ele é bem simples, bem funcional, de fácil leitura, de fácil ajuste, não precisa ter um manual para entender o negócio, porque muitas vezes depende de painel colorido, o ângulo, o material que é feito, blá 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 blá, você não consegue enxergar direito o que está lá. Ou até um painel de LCD que tem o fundo escuro e as letras claras tem muito reflexo, ali não.
A receita que dá certo: painel LCD tradicional, fundo é claro, as letras são escuras, é fácil de ver, é grande, não é a coisa mais linda do mundo, mas é muito funcional. Então, mais um ponto positivo para a NC na hora de pegar a estrada com ou sem sol, o painel. E pontos negativos: uma coisa que me incomoda bastante na hora de rodar longas distâncias, altas velocidades com a NC é a proteção aerodinâmica, ou a falta de proteção aerodinâmica, já que com ela você sente bastante vento na região das pernas, no peito, no pescoço, na cabeça, nos ombros. Não é uma moto que te envolve no quesito aerodinâmica. E isso acaba gerando o quê? Cansaço, desgaste físico. Aí eu sei, você tá falando, não, é só colocar uma bolha. Claro, existe inclusive a bolha original pra você colocar lá bonitinha, original, oficial, real, da Honda. Ou você pode colocar uma bolha gigante, se você quiser. Só que o fato é que mesmo com uma bolha maior, ainda não vai proteger o vento nas laterais. Porque a proteção aerodinâmica do modelo não foi pensada para gerar tanto conforto. Então vai pegar vento nas pernas igual, na cintura, no peito, sacou? Vai viajar 90 a 100 por hora, não vai perceber nada. Vai querer rodar 120, 130 ou mais, vai cansar bem mais que se estivesse andando com algum modelo concorrente, inclusive, que tem mais proteção aerodinâmica. A gente está falando de viajar de moto no asfalto e a nossa viagem rolou no asfalto, mas vale sempre lembrar que a NC é uma moto para rodar no asfalto. Não é Big Trail, não é aventureira, é uma crossover de rodas 17, de pneus de asfalto. Então, que não tem modo gravel, que não tem modo de pilotagem na terra, não tem nada voltado para a terra. Não se engane pelo visual, é uma moto de asfalto. Isso não é um ponto negativo, mas é só um lembrete. Quer uma moto para viajar e vou rodar na terra, a NC perdeu uns pontos. Outro ponto negativo é o tanque, pequeno de 14 litros. Ah, mas a economia compensa. Cara, é econômica, mas no teste assim não foi um fenômeno. Fez ali uns 25 km por litro, rodando nos 120, 120 e poucos, 130 km por hora. É uma moto que sim é econômica, mas não é, meu Deus, fez 80 km por litro. E aí o tanque de 14 pode acabar atrapalhando um pouco. E para fechar, outro ponto negativo é o preço, já que nas lojas a NC custa em média R$63 mil, segundo a FIP. E daí isso dá um valor bem médio. Não considera nem exatamente a versão manual, nem a versão DCT. É um valor médio deles, custa 63. Ou seja, se você fizer questão do câmbio automático, automatizado, provavelmente vai ter que desembolsar um pouco mais que essa grana. E é uma bela grana. Mas aí, você curte a NC? Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. Então, meu querido, e a X8V? Será que é uma moto boa para viajar? Ou será que ela é uma scooter boa para viajar? Ou será que é um negócio moderno, um conceito disruptivo de veículo que lançou uma tendência mundial das scooters aventureiras? Boa de viajar. Primeiro ponto positivo da X8V 750, quando a gente fala em pegar a estrada, é justamente o conceito da moto, que é um negócio totalmente diferente. Foi ela é a culpada por ter criado esse movimento das scooters aventureiras, que hoje tem opções das mais variadas marcas e tamanhos. Então tem chassi de moto, roda raiada, câmbio e motor de moto, mas a ciclística é de scooter. É um negócio muito louco, muito divertido. Se um dia você ter a chance de acelerar, não desperdice. Pontos positivos: além dessa loucura conceitual toda, a ciclística, muito ágil, como uma scooter tem que ser. As suspensões que copiam muito bem o terreno, ela manda muitíssimo bem na terra, mas a gente tá falando de viagem no asfalto, onde ela também consegue, óbvio, transferir bastante conforto para o piloto. E o desempenho, já que o motor de quase 60 cavalos empurra ela com muita facilidade até os 120, 150 km por hora ou mais. Então você gosta de viajar, você gosta de scooter, gosta de viajar de scooters e a grana tá folgada, tá de boas, andou recebendo uns Pix generosos, a X8V é bem bacana. E ainda tem eletrônica, com painel TFT, modos de pilotagem, nível de atuação do câmbio DCT, já que ela é automática, mas diferente das scooters tradicionais, não é câmbio CVT, é o câmbio DCT, automatizado de dupla embreagem da Honda, e outros mimos eletrônicos, como a conectividade com o smartphone e comandos de voz. A motinho é bem legal. Então ela é perfeita? Não, claro que não. Ninguém nessa vida é perfeito. E um dos principais pontos negativos da X8V quando falamos em motos para viagens é a autonomia, já que o seu tanque é pequeno, cerca de 13 litros. Além disso, o consumo não chega a ser um ponto negativo, mas também está longe de ser positivo, já que ela gasta um pouco mais que a NC 750X, de quem ela herda o motor e vários outros componentes. Uma diferença na casa dos 10%, ou pelo menos foi isso que a gente percebeu no nosso teste, onde a NC fazia 25 km por litro, aproximadamente, e numa situação muito parecida, ou quase igual, a X8V fazia 22, 23, 21 ali. Uns 10% a menos. E para fechar, é claro, o preço, já que a gente está falando de um brinquedão de R$100 mil, segundo a tabela FIP. Mas você curtiria pegar a estrada com ela, viajar pela terra, pelo asfalto, pelo ar, com essa motoca
disruptiva? Deixa aí nos comentários. E uma das motos Honda mais lembrada quando falamos em modelos voltados para viagens é a Africa Twin, que assim como várias outras Big Trails, é verdade, é tida por muitos como um modelo completo. A moto que vai satisfazer o cara na hora de pegar a estrada, de fazer uma viagem, de fazer uma longa viagem, de pegar terra, de pegar muita terra, enfim, uma moto que vai sair bem em qualquer situação. E, como era esperado, no nosso teste, que foram longas distâncias percorridas em estradas asfaltadas, ela mandou bem, sim senhor. Nós rodamos com a versão Adventure Sports e também com a Standard, ambas com câmbio DCT. Então as observações que eu vou fazer são mais genéricas entre os dois modelos, coisas compartilhadas entre os dois modelos. E na hora de pegar a estrada, uma das coisas que mais chama a atenção com a Africa Twin é logo de cara a atuação do câmbio DCT, que na minha modesta opinião é onde encontrou o seu melhor funcionamento. Ele está disponível em vários modelos, mas nenhum é tão redondinho quanto na África. Até porque nenhum é tão personalizável quanto na África. Ali você tem o DCT no modo tradicional D e 3 modos esportivos, onde ele espicha mais ou menos as marchas para entregar mais ou menos esportividade, mais ou menos consumo. Além disso, você combina isso com os modos de pilotagem, com os níveis de entrega de potência, com os níveis de atuação do freio motor, com o modo gravel, com os níveis de atuação do controle de tração, desliga o controle de tração, enfim, você consegue personalizar a eletrônica da moto para o teu tipo de pilotagem naquela situação, seja a situação que for. E isso é muito positivo, inclusive, claro, na hora de pegar a estrada. Outra coisa que agrada na Africa Twin na hora de fazer viagens, como uma boa Big Trail, é a posição mais ereta, com as costas retas, os cotovelos levemente flexionados e os pés alinhados com o quadril. Uma posição que você vai conseguir manter por horas sem cansar em cima da motoca. Seguimos a lista de pontos positivos da África em viagens com uma ótima proteção aerodinâmica, muito boa na Standard e ainda melhor na Adventure Sports, que tem, por exemplo, a bolha alongada. E em qualquer uma delas você não vai sofrer com vento na cintura, vento no quadril, vento no peito. É uma moto que realmente foi projetada para viagens e consegue entregar conforto em termos de proteção aerodinâmica em altas velocidades. Você consegue andar 140, 150 km por hora sem sofrer. Ah, mas consegue andar 200. Claro que consegue andar 200, mas estou falando que em 150 você não está lutando contra o vento, por exemplo. O que é um ponto bastante positivo, ainda mais tratando de uma moto que é aventureira, não exatamente uma touring, feita para cruzar continentes e países. Falando em velocidade, também agrada nas viagens o desempenho, já que é uma moto com 10 kgfm de torque, 100 cavalos de potência, que acelera muito rápido, até uns 100, 120, 150 km por hora, e mantém essas velocidades com suavidade. Outro ponto positivo que eu particularmente sou apaixonado é pelo som do motor, de 2 cilindros e 270 graus, que dá aquele som do robozão, sabe? Procura aí Africa Twin, escape esportivo e delicie-se com a sinfonia. Mesmo com o escape original, dá um sonzinho bem legal que vai te acompanhar nos quilômetros de estrada. Eu gosto. Para fechar, a gente tem a tecnologia, apresentada através de recursos como a suspensão com ajustes eletrônicos na Adventure Sports e com inúmeras coisas, algumas das quais eu já falei até nos dois modelos, inclusive com o painel TFT e o sistema de conectividade. Outro ponto positivo da África, que não está aqui no meu script, mas que eu acabei de lembrar, relacionado às viagens, é a grande facilidade de assistência técnica. Não só no Brasil, mas como em todo o nosso entorno, como todos os países da América do Sul. Já que a gente está falando de modo de viagem, você pode acabar se empolgando e indo um pouco mais longe. Pontos negativos da África na hora de viajar. Você sabe o que eu falo. Você já andou de Africa Twin recentemente, sabe qual é o primeiro item, o primeiro ponto? O banco. Criticado por 10 a cada 10 pilotos. No meu caso, com a minha bundinha de vidro, em uns 100 km já estava sentindo um certo desconforto, que é claro foi piorando com o decorrer da viagem. Outro fator que atrapalha, mas aí não é exatamente um ponto negativo, mas vai acabar inviabilizando o uso de algumas pessoas, é a altura em relação ao solo, já que é uma moto bastante alta. Então se o cara é meio baixinho, não está acostumado com as Big Trails e tal, talvez ele se assuste, tenha dificuldades, especialmente em casos de viagens, onde ele vai ter que levar ele mesmo, um garupa, as malas, enfim, a moto vai ficar pesada além de ser alta. Terceiro ponto negativo, que mais uma vez não é exatamente culpa da moto, mas também acaba atrapalhando, inclusive é compartilhado com várias Big Trails, é o fator roubo, né, meu filho? Ter a moto dessa numa grande cidade não é mole, especialmente não é seguro. Outro ponto negativo que particularmente me atrapalha um pouco, me incomoda um pouco, é o fato de não ter uma versão perfeita da Africa Twin. Você vai ter que montar
a Africa Twin ideal com base nas opções disponíveis. Por exemplo, eu sou apaixonado pela Africa Twin Standard, que é menor, mais compacta, o tanque pequeno e tal. Só que é uma Big Trail da Honda, uma das melhores motos da Honda, que custa uma baba e que não tem rodas raiadas com pneus sem câmara. O que é uma bola fora, especialmente no off-road. Se tu vai querer as rodas raiadas sem câmara, aí você vai ter que ir para Adventure Sports. Ah, mas eu não quero tanque grande. Ou você escolhe, meu filho. Ou você vai ter o tanque grande com as rodas legal, ou você vai ter as rodas zoadas e o tanque pequenininho maneiro. Os dois não vai dar. Então eu vou pra Adventure Sports. Topei. Vou encarar aquele tancão. Até porque ele tem 30 litros, vai me ajudar um monte na autonomia. São 30? Esqueci, vai estar aqui embaixo escrito. E vou querer a preta, que a preta é bandida. A preta é linda. Não tem. Adventure Sports só tem a branca. No caso, a tricolor. Sacou? Então, as duas motos são bem legais, as duas versões são bem legais, mas talvez seja difícil escolher qual das duas é mais a tua cara. Até por questões bestas, tipo assim, a cor. A top de linha só tem uma cor disponível. Enfim, e aí você vai ter que viajar a América toda com uma Africa Twin que é igual a todas as outras Africas Twin que você vai encontrar no caminho. E para fechar, outro ponto negativo da África é o preço, mais especificamente o preço praticado por muitas lojas, já que o valor sugerido pela marca começa em R$81 mil, mas o valor de mercado, segundo a tabela FIPE, são R$96 mil. E aí, para ser justo, ela faz uma média entre o que é cobrado pelas versões manual e pela versão com câmbio DCT. Ou seja, não é nem bem o preço da manual, nem bem o preço da DCT. De qualquer forma, R$96 mil é muito acima dos 81 mil sugeridos pela Standard com câmbio manual. Mas aí, meu querido, você já pegou a estrada, já viajou, já acelerou o robozão? Deixa aqui nos comentários e eu quero saber a tua opinião. Meu querido, quando falamos em moto Honda para viajar, não tem nenhum outro modelo que é comparável com ela, com a rainha das estradas, com a perfeição da engenharia, com a moto que Michelangelo da Vinci teria feito se ele tivesse feito a moto hoje em dia, e não na época da madeira, dos paus e pedras. Que moto que eu tô falando? Claro, que é a Honda Goldwing 1800. O suprassumo da tecnologia, do conforto e da suavidade que a Honda já produziu. Tudo que os japoneses já conseguiram criar de tecnológico e de faça um modelo ser mais confortável, tá naquela moto. E se acha que eu tô exagerando, é porque você ainda não andou na Goldwing. Então, como é a experiência de andar com ela em longas distâncias? Como é viajar de Goldwing? Como é que você acha? Como é que você acha? Ótimo, né, meu filho? Ótimo! Pensa na moto boa de andar em estrada asfaltada, é ela. Mas é claro que, apesar de todos os impressionismos, eu fiz uma listinha com pontos positivos específicos que você vai se amarrar o dia que você andar numa. Primeira coisa que chama atenção é a ciclística. Já que você olha, a moto é imensa, a moto pesa 300 e poucos quilos, mas quando você sobe, a moto é absolutamente na mão. É uma impressão positiva que passa já quando você sobe na moto e você vê a distância que você está do guidão e a posição que os seus pés estão nas pedaleiras e tu já percebe que tem controle total da moto, mesmo olhando de fora, parecendo um ônibus. E essa impressão positiva ressalta, óbvio, quando a moto começa a andar e está absolutamente sob controle, mesmo numa estrada apertada, como na estação de trânsito. E imagina, muito mais na hora de pegar sozinho uma grande rodovia. Outro ponto positivo é a suavidade do motor. Já que a gente está falando de uma usina de 6 cilindros boxer, né? 3 para lá, 3 para cá, que ficam ali trabalhando e suavíssimos. Você já deve ter visto, inclusive, ou se não viu, procure aqui no YouTube aquele vídeo do copo d'água, que o cara põe um copo d'água, né? Copo cheio d'água, coloca sobre o motor da moto, acelera e ele nem vibra. Quem dirá transbordar. E não é fake news, é assim mesmo. O motor assusta, o motor impressiona pela suavidade. Mas quando você torcer o punho, vai ficar claro que tá falando de uma moto de 6 cilindros e 120 cavalos. Anda muito bem, chega a velocidades bastante altas. E para fechar o combo do conforto, a gente tem, claro, a proteção aerodinâmica, que encontrou um meio termo muito feliz entre proteger o motociclista e não ser claustrofóbico. Então, apesar de você sentir pouquíssimo, quase nenhum vento nas pernas, no peito, na região da cabeça, você ainda não fica asfixiado num dia quente, porque algum fluxo de ar vai ter. Como eu disse lá no começo, suprassumo da engenharia. E no quesito aerodinâmica tem mais um ponto positivo, que é o para-brisa com ajuste elétrico. Então você dá um toque no botão, ele sobe, eu toque, ele baixa e sempre vai estar na posição perfeita. Qual é o resultado que a gente tem dessa combinação? Ciclística precisa, motor super suave e ótima proteção aerodinâmica, conforto em qualquer velocidade. Então a sensação que você vai ter ao guidão pilotando a 90 km por hora ou a 160 é praticamente a mesma. Já que em qualquer uma delas você vai estar super bem protegido do vento, o motor não vai estar vibrando, não vai estar te cansando. Isso significa que você pode cruzar países
sem sofrer. É por isso que esse que é o propósito dela, é por isso que ela é uma touring. E os pontos negativos, detalhes em que ela poderia ser melhor. Um deles é a posição dos pés, das pedaleiras. Já que, como a gente está falando de motor boxer, impede que o motociclista coloque as pernas avantajadas. As pernas avantajadas? Não, qual é que é a palavra? Fugiu a palavra. Coloca as pernas lá na frente, relaxadas. O que é uma coisa que costuma incomodar quem vem das custom. Às vezes o cara tem uma Harley, gosta de moto grande, moto confortável e tal, que é uma moto que seja mais suave, mais tecnológica, enfim. E vai migrar para outro produto. Acha a Golden uma boa, mas ele vai sentir falta disso. Nas Harley, por exemplo, você tem motor em V e tem todo o espaço do mundo para os pés. Na Golden, como você tem motor boxer, as pernas ficam impossibilitadas de mais para frente. Ah, é uma besteira, você pode viajar 50 horas com as pernas em posição normal. Pode, só tô falando que algumas pessoas vão se incomodar com essa limitação. E você sabe qual é a real limitação do produto? O que realmente incomoda, o que realmente atrapalha? O preço, né, meu filho? Já que a gente tá falando de um brinquedão de 330 mil reais. É a moto Honda mais cara à venda no Brasil e uma das motos mais caras à venda no nosso mercado. E aí, o que você acha da Golden? Onde você queria dar um rolê com uma moto dessas? Deixa aqui nos comentários. Essa já sabe, né? Até o próximo vídeo. Valeu!